nosso pensamento, o nosso pensamento, ele é poder criativo, poder criador. Então, quando a gente pensa, nós estamos criando. Então, a gente está pensando que está emanando, está emanando. Seja o que você esteja pensando. Então, emanando, né, remédio para regularização da saúde é o que está, é a energia que está indo. Então, a gente tem que ter absoluta certeza, convicção e fé, e isso acontece, né? Então, a gente vai começar o nosso estudo aqui nas cartas de Paulo, e hoje nós vamos estar estudando o capítulo 3, versículo 16 da Epístola de Paulo, não é? E esse capítulo 3 ele, ele trata da parte dessa epístola e que fala, tem duas partes, né? O privilégio dos judeus, a justiça de Deus, e isso vai do versículo 1 até o 8, do versículo 9 até o versículo 20, o tema é todos os homens estão debaixo do pecado. Então, essa segunda parte, do 9 ao 20, é que a gente vai estar aqui, então, estudando mais propriamente o versículo 16, que está dentro deste contexto aqui. Não é? O 16 é que fala que em seus caminhos há destruição e miséria, né? Ou então, como está aqui no nosso livro, a destruição e desgraça em seus caminhos. O que que significa esses dizeres, não é? Qual o significado? Não é? Lendo o capítulo inteiro, nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas então somente esse versículo 16, não é? E aí, então, nós vamos estar entendendo esse contexto aqui, não é? Mas antes a gente vai fazer a prece e a fluidificação da água. Então vamos fechar os nossos olhos, nós vamos elevando o pensamento a Deus, elevando o pensamento a Jesus. Também vamos mentalizando nosso irmão querido Paulo de Tarso, que nos legou essas epístolas tão essenciais e importantes para o nosso amadurecimento. Assim como também vamos mentalizando nosso benfeitor Emmanuel, Chico Xavier, igualmente, o mentor amigo de nosso lar e os espíritos presentes que participam conosco desse estudo em nosso lar, dessas epístolas, dessas cartas de Paulo. Então, vamos orar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Vamos mentalizando neste momento que de nossa mão nós estamos emanando fluidos, energias curativas, de remédio, pedindo ao mentor amigo igualmente a emanação desses fluidos de medicação, medicamentoso, para que possa converter esta água em medicação salutar para a harmonização física de todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus, muita paz e muita luz. Podemos abrir os nossos olhos. A aguinha que eu já fiz aqui, a fluidificação, já vou tomar um pouquinho, né? É semelhante àquela fluidificação da água que nós fazemos lá na casa espírita, né? Que os mentores, assim como nós também, o fazemos. Bom, então, o estudo que nós vamos iniciar agora é esse que diz respeito ao capítulo 3 e versículo 16 dessa epístola aos Romanos, não é? Então,
Deu algum problema aí? Não estou ouvindo aqui. Oi, Ezequiel, acho que travou sua internet. Travou? Ih, ali, peraí. Pronto, agora voltou. Voltou ali? Voltou. Agora Ah, normal. tá. Voltou, né? É engraçado que aqui a internet está tão forte aqui, mas beleza. Então vamos lá. Se voltou, tá bom. Então, vejamos bem. Na epístola, o Paulo coloca que todos nós somos pecadores, não é? No sentido que somos infratores da lei de Deus. Significando que nós, estando encarnados neste mundo de expiações e provas, vem querer dizer que nós ainda não vivemos conforme a lei. Que lei? A lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A lei do amor, que é a lei sublime, porque Deus é amor, puro amor. Sua lei é a lei do amor. Então, na medida em que nós não vivemos em consonância, em unidade com essa lei do amor, nós estamos em pecado. Ou seja, nós estamos vivendo fora, né? Separados, não é? Espalhados. Jesus falou assim: quem não ajunta comigo, espalha. Quem ajunta com Jesus? Quem está dentro da lei do amor. Quem não está, espalha, está fora. Né? Está espalhado pelo mundo. E o nosso mundo é um mundo de expiações e de provas, é um mundo de sofrimento, um mundo de dores, onde estão as pessoas que estão em pecado, ou seja, que estão fora da lei do amor. E a lei, ela é muito sábia, e ela, amorosa e misericordiosa, sempre almeja, não é? Até pela lei do progresso, que compõe também a lei do amor, nos empurra, nos impulsiona para irmos seguir esse caminho, que é o caminho que o Cristo deixou para nós, que é para seguir, que é da lei do amor. No entanto, na medida em que nós recalcitramos no erro, querendo fazer sempre a nossa vontade egoísta, e nós resvalamos nos equívocos vários e nas ilusões várias do mundo, e aí vem, não é, os mecanismos celestes da lei, que nos levar à dor e ao sofrimento. E, na medida em que nós sofremos, nós vamos buscar sair do sofrimento. E a gente vai encontrar guarida no amor. É por isso que o Paulo fala que amor é o único caminho. Porque se nós não seguirmos esse caminho, nós só vamos encontrar destruição e miséria. Destruição e desgraça nos nossos caminhos. Se nós não seguirmos o caminho do Cristo, que leva a Deus, e portanto leva ao reino de Deus, que é o amor, aí então a gente vai pelos caminhos, pelos desfiladeiros, pelos abismos, nas ilusões da vida e ao sofrimento. Paulo tem uma passagem, ele fala que a vida do homem, a vida do ser humano, é semelhante à situação de nós pegarmos a água na mão e, quando nós vamos observando, a água vai escorrendo, né, pelos dedos, assim, pelos lados, vai escorrendo, até não sobrar mais nada. Então, que a vida do homem é esse punhado de água que escorre pelas mãos. E tudo o que nós mais prezamos e amamos e valorizamos vai escorrer também, até não sobrar nada. E aí Paulo fala que, no entanto, aquele que vive em Cristo, portanto, está dentro da lei do amor, é como toda a água do oceano infinito, infindável, e que não termina nunca, né? E a vida na Terra é semelhante a esse punhado de água que a gente pega e que a gente mata e morre, sofre e faz sofrer por causa das coisas do mundo que a gente valoriza e preza tanto. Conquistas efêmeras na vida, no mundo, que a gente valoriza como sendo as coisas mais importantes. Mas tudo passa e tudo se vai, como a água se esvai também
das mãos quando a gente pega aquele punhado de água. Mas quando a gente vive em Cristo, a gente vive a vida eterna, né? É como aquela passagem bíblica também, que fala que quem quiser ganhar sua vida, perdê-la, a vida no mundo. Mas quem a perder em meu nome, em nome do Cristo, ganhá-la, e daí vai ganhar a vida eterna, não é? Pedro, uma vez, fala para Jesus, mas, Senhor, é tanta injustiça, referindo-se aos romanos, não é? Tanto mal e tudo mais e tal, porque Jesus só pregava amor. E aí, Jesus fala para Pedro, Pedro, não se preocupe, eles vão viver, não é? E Pedro ficou meio que sem entender, né? Poxa, mas eles não vão viver, né? Mas é que Pedro não entendeu, é que Jesus falava que eles ainda iam ter que reencarnar muitas vezes nesse mundo de expiações e provas. Ora numa condição, ora noutra, como, por exemplo, o senador Públio Lentulus, não é? Como ele conta no seu livro, há 2000 anos, que ele era um senador romano e ele tinha sido anteriormente também senador romano, que, né, nos anais que ele tinha lá no palácio dele, seria o avô dele. Então, aí ele começou a olhar lá os livros e tal, né, os retratos, as caligrafias, ele viu que eram absolutamente iguais a que ele tinha. E aí ele concluiu, né, ele confabulando com o patrício dele, que o avô dele era ele, numa encarnação anterior. Né? É claro que ele estava confabulando ali, não é? Então nós vemos que quando Cristo fala para Pedro, eles vão viver esse mundo aqui, de expiações, de provas de sofrimento. Quando, na medida em que nós vivemos na lei do amor, nós não precisamos mais viver aqui, nesse mundo, tal qual a água que escorre, mas nós vamos viver no mar infinito. Não precisa reencarnar mais, vamos ver a vida imortal. Não vamos precisar mais das reencarnações compulsórias. Então, considerando esse primeiro introito aqui, eu vou ler alguns trechos aqui, porque todos vocês certamente já fizeram uma leitura em casa, então eu não vou precisar ler tudo, mas eu vou ler as partes mais importantes que eu considerei, não é? Para a gente poder aqui continuar falando e no estudo aqui que a gente está se propondo a fazer. Bom, então, aí o comentário de Emmanuel sobre esse trechinho aqui, destruição e miséria. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo do seu divino apostolado nos legou, que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Olha aí, exatamente o que eu acabei de falar aqui. Então, quando a gente se distancia do Cristo, do seu apostolado, dos seus ensinamentos, e nós resolvemos seguir o nosso caminho, e não o caminho do Cristo, porque o caminho do Cristo leva ao Pai, leva a Deus, leva ao amor. O nosso caminho, o caminho que nós desejamos palmilhar, do nosso jeito, nós provocamos, nós cavamos, como fala aqui no texto, sem a gente se dar conta, largos abismos de destruição e miséria. Significa que a gente infringe a lei de Deus, que é a lei do amor, e, infringindo a lei do amor, a gente contrai muitas dívidas, muitos débitos perante a lei, que nós haveremos de resgatar através da dor e do sofrimento. E aí, continuando, as outras partes que eu grifei, se cristaliza a mente na ociosidade, então a pessoa sai da lei do amor e cristaliza a mente na ociosidade. O que acontece? Perde o bom ânimo, as boas realizações e é sofrimento. Se desce ao desfiladeiro da negação, negando a nossa divindade, negando ao Pai, sofrimento. Se transfere a alma para a residência escura do vício. Se vai para o vício, nós já sabemos onde é que isso vai dar,
né? Vícios físicos, né? Da bebida, do álcool, da droga. Isso vai nos levar, gente, àquele umbralzão pesado lá, de sofrimento, depois encarnação de mais dor, de mais sofrimento. Porque o sofrimento tem um detalhe, a gente sabe disso, né? A dor e o sofrimento e a expiação não é só na encarnação, mas é no mundo espiritual também. Então, desencarnou no vício, na droga, né? Encurtou a encarnação, vai estar com uma densidade vibracional enorme. Vai para onde? Umbral baixo, se não umbral médio, sofrimento. Lá no mundo espiritual. Vai reencarnar. Vai reencarnar também, provavelmente, com algumas dificuldades, expiações e sofrimentos também. Então, o vício é problema, né? Está fora de Deus, está fora da lei do amor. Continuando. Se asila o desespero, a desesperado, medo, sofrimento. Fatalmente, né? Se busca refúgio na casa fria da tristeza, aí não realiza nada, porque fica para baixo, né? E aí você perde o otimismo, e nada vai dar certo, Deus não existe, a culpa é de Deus, como é que Deus permite tanta desgraça? E assim vai, né? E aí, então, continuando, o texto diz assim: a determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Então, saindo desses equívocos, o aprendiz do Evangelho deve seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Aí vem continuando. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Não pode estacionar. Por quê? Tem a lei do progresso. A lei do progresso é uma lei que nos impõe para frente. Não podemos parar. Revoltar-se, não é? É chicotear os irmãos e ferir-se. Então, a revolta é dor e aflição para nós e para os outros que estão conosco na jornada. Porque, ao invés de nos revoltarmos contra uma enfermidade que nos surge, contra um parente, um filho, né, que desencarna, ou se revolta contra a situação social que a pessoa se vê inserida, nós precisamos, do contrário, nos resignar e não nos revoltar. No entanto, uma resignação ativa, nos resignarmos no sentido de não nos revoltarmos. Então, a pessoa, por exemplo, reencarna numa condição, digamos assim, de pobreza material, então reencarna numa comunidade, etc. Se ela se revolta, as coisas não vão melhorar. Ao contrário, só vão piorar. Né? Porque a tendência era aí tentar conquistar na base da violência, da força, e isso só vai trazer mais sofrimento para ela e para os outros. No entanto, se a pessoa resolve não se revoltar, mas vai para o estudo, trabalho, aí a vitória é certa, não é? Então, fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Então, o único caminho é fazer o bem. Porque qual é a única moeda aceita pela justiça divina? A única moeda, a única forma de pagamento é o bem. Nós não podemos utilizar a moeda do mal, porque ela não paga nada. A moeda do mal, ela só traz mais sofrimento. Então, não é moeda de pagamento para a justiça divina, cuja única moeda que é aceita é a de fazer o bem. Então, na medida em que a criatura foge à realização do bem, ela se prejudica, não é? E aí, no finalzinho aqui, que é o último parágrafo desses comentários de Emmanuel, ele diz assim: desventurados aqueles que não seguem o mestre. Então, quem não segue o mestre tem má sorte, né? Não é bem-aventurado, então é infeliz. Então, em outras palavras, o que o Emmanuel está falando? Infeliz aqueles que não seguem o mestre. Quem não segue o mestre não tem felicidade, é infeliz. Desventurados aqueles que não seguem o mestre, que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição. Então, na medida que aqueles que conhecem o Cristo e não seguem, mas vão seguir
os seus próprios caminhos, vão espalhar destruição, miséria e sofrimento em torno de nossos passos, em torno de si próprio, e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Então, se a gente conhece o Cristo, nós conhecemos, nós espíritas, os cristãos em geral, né? Conhecem o Cristo, conhecem o seu apostolado, conhecem os seus ensinamentos, que são os evangelhos, não é? E mesmo assim a gente resolve não seguir, a gente vai só encontrar infelicidade. Infelicidade para nós e infelicidade para aqueles que estão à nossa volta, que estão ao nosso redor. Porque na medida em que nós somos felizes, a nossa felicidade ela irradia, porque nós somos seres espirituais. Nós somos luz, nós somos centelhas de Deus e nós irradiamos. Seja a bondade, seja a maldade, seja a felicidade, seja a infelicidade. Porque não é algo que fica preso em nós só, não. O que está em nós expande para além de nós. Portanto, nós que somos espíritas sabemos que há a lei da sintonia, né? Que tem a lei da vibração, que tem a lei da atração. Então, nós somos polos que irradiamos. Ou alegria, ou tristeza, ou felicidade, ou infelicidade. E nós, na medida em que emanamos esses nossos sentimentos, esse nosso modo de estar vivendo, esse estado íntimo nosso, nós vamos irradiar e outros vão captar, e vão estar nessa sintonia. Eles também, se eles estiverem nessa mesma, vamos dizer assim, nessa mesma vibe, a lei da atração e da sintonia vai criar um fio energético. Então, daí vem um fio energético que liga aquela pessoa que está nessa vibe. Aí o outro, e o outro, e o outro. Aí vira, não é? Potencializa. Potencializa. A gente já não ouviu falar em psicosfera planetária? Então, a psicosfera planetária é aquele ambiente que nós não conseguimos ver, mas é um ambiente de energias que nós emanamos. E ele fica naquele ambiente ali, ao redor do planeta, ao redor de nós, e que nós captamos, dependendo da nossa faixa de vibração, por bem ou por mal. E aí potencializa em nós sentimentos. Se nós estamos numa frequência baixa, negativo. Mas se a nossa frequência está elevada, nós vamos captar coisas elevadas. E espíritos luminosos vão se aproximar de nós, porque vão perceber a nossa frequência. E aí, então, onde nós vamos demonstrar que nós estamos naquela frequência divina, naquela frequência que o Cristo deixou para nós a frequência certinha. É só a gente sintonizar nela. A gente está naquela frequência, nós vamos estar sintonizados com espíritos de luz, com os mentores, e nós vamos ouvir os mentores. Porque os mentores, eles estão sempre buscando a sintonia conosco para o nosso bem, mas se a gente está fora da sintonia, nós não vamos ouvir. Não é que eles vão se afastar, não é que eles não vão falar, mas nós não vamos ouvir. Se a gente pega um rádio e a gente sai de uma estação e vai para outra, aquela estação que nós saímos continua funcionando, continua emitindo e continua lá sendo dito várias coisas, mas nós não estamos naquela sintonia, estamos em outra. E embora naquela sintonia, naquela faixa, naquela rádio, não é? Esteja lá sendo emanada e falando e tudo mais, a gente não está ouvindo, porque nós saímos daquela sintonia, estamos em outra agora, mais baixa. Então, em vez de a gente estar na FM, que são as ondas altas, nós estamos na M, que são as baixas, não é? Então, o que o Paulo está colocando nesta passagem, e Emmanuel comentando, é que nós que estamos encarnados, na esmagadora maioria, porque logicamente que há exceção, nós somos aqueles que estamos em pecado, ou seja, que se estamos ainda reencarnando no planeta, compulsoriamente, é porque a gente ainda está no erro, a gente não está no caminho do Cristo, a gente está fora, a gente está espalhado, vivendo ainda as ilusões do nosso caminho,
do jeito que a gente quer. Não, eu não vou fazer a vontade de Deus, não. Eu vou fazer a minha vontade, porque eu quero, eu faço melhor, eu sei o que eu vou fazer, né? Eu não deixo ninguém me mandar, ninguém me controlar. Eu faço as coisas do meu jeito. E aí, esse nosso jeito é um caminho de dor, de sofrimentos, é evidente, não é? É por isso, então, que Paulo comenta que todos aqueles que se encontram aqui no mundo estão no pecado. Porque se nós não estivéssemos no pecado nesse sentido que Paulo coloca, ou seja, fora da lei de Deus, a gente não precisaria estar encarnado aqui mais. Gente. Pensa bem uma coisa. Olha, estamos no fim da transição planetária e a gente ainda está encarnado aqui. Porque muitos espíritos não estão mais, eles não precisam. Claro que tem outros também que já estão até exilados, mas eu não estou falando disso. Então, tem muitos espíritos que já estão no caminho do bem, já são tendentes ao bem, já não agem mais através de violência. Esses não precisam reencarnar mais, não estão reencarnados, eles estão já em processo de preparação para a reencarnação, já quando o mundo estiver na regeneração, ainda que na sua fase inicial, enquanto que nós ainda estamos aqui remando. Mas, graças a Deus, a gente está buscando remar no sentido da correnteza, que é o caminho do Cristo, não é? Bom, gente, feitos esses comentários, eu preciso deixar também que vocês façam os seus comentários, depois a gente pode complementar, mas eu vou deixar em aberto para que vocês também comentem. E só vou fazer uma última observação, que eu estava pensando em a gente não entrar no assunto do capítulo 5, versículo 1, porque é um assunto que é exatamente o oposto desse. Então, eu acho que a gente deveria deixar para a próxima semana, para a gente estudar só esse assunto da semana que vem, porque ele é tão lindo, tão maravilhoso, tão amplo, assim, tão profundo, que vai precisar de uma aula e de um tempo inteiro para a gente buscar, porque é muito elevado. Então, feita essa consideração, eu gostaria de ouvir também os comentários de vocês. Começando pela Alessandra, se ela desejar. Boa noite a todos. Sabe, Ezequiel, até lendo, né, fazendo a leitura hoje à tarde, e acho que como a nossa ilustração, nós temos o nosso Mestre Jesus, seria até, assim, pensar de uma forma muito grandiosa que a gente vai terminar o fim dessa jornada como Jesus. É a nossa esperança, mas a gente sabe que a gente ainda está muito longe disso. Mas imaginando que aqui é uma escola, somos todos no mesmo nível, né? E eu acredito assim que quando vem uma prova, e por mais difícil que ela esteja, se estamos preparados, a gente passa essa prova com mais facilidade. Igual um aluno, tem uma matéria, vai ter uma prova muito difícil. Aquele que se preparou, ele vai fazer a mesma prova numa condição, claro que ele vai ter uma tranquilidade maior. E eu acho que quando a gente pensa nessa nossa dificuldade, nessa miséria, a gente pensa nesse sentido, quando a gente realmente está preparado, quando a gente tem a presença de Deus, quando Ele faz parte, Jesus, da nossa vida, a gente se sente mais confiante até para passar. Eu digo por mim, quando eu passei por algumas dificuldades, coisa que se alguém me perguntasse, eu falar, eu acho que eu não teria condições de passar, e a gente passa e fala que passou no colo de Jesus, né? Que você passa de uma forma até mais tranquila. Então, acho que isso que é o esperado. Todos nós temos as nossas dificuldades e as nossas fraquezas, mas nós só vamos descobrir mesmo na hora da prova se estamos ali firmes e fortes, né? Perfeitamente. A Luciane gostaria de comentar? Oi. Mais cedo. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi. Mais cedo, quando eu estava lendo esse texto, até eu comentei com o Wilson. Muitas vezes a gente se preocupa, às vezes, com as coisas que a gente faz, mas, assim, o Espiritismo, ele vem trazer uma preocupação até a mais, né? Porque o Paulo, né, coloca no texto, e o Emmanuel deixa bem claro que tudo que a gente faz reflete nos outros. Mesmo a gente achando que não, a gente achando que é só coisa com a gente, tudo que a gente faz reflete em quem está à nossa volta, em todo lugar que a gente anda, né? Então é tão interessante quando ele coloca, né, que
a gente é bem o semeador, né? Mesmo sem estar semeando, a gente está semeando. E o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente semeia, né? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai semear a destruição. E essa destruição, ela vai prejudicar não só a gente, mas as pessoas que estão próximas de nós. E essa destruição, ela não é só um ato de maldade, como o texto coloca. Às vezes é uma omissão, às vezes é a tristeza, às vezes é um comentário negativo. Que muitas vezes a gente não sabe aquela pessoa que está do nosso lado, que só quer ouvir uma palavra de incentivo, ou então às vezes vem toda feliz contar uma novidade e a gente já recebe com negativismo, isso não vai dar certo. A gente pode ter matado um sonho daquela pessoa, pode ter matado a iniciativa de alguma coisa boa que aquela pessoa ia fazer e não fez. Então, eu acho que, mais uma vez, a importância desse texto é bem lembrando essa questão da importância da gente pensar positivamente, da importância da gente ser luz, como a Alessandra sempre fala, né? A gente tem que fazer brilhar essa luz que a gente coloca, às vezes, embaixo do alqueire, né? Coloca lá a candeia embaixo do alqueire, esconde essa luzinha, não deixa brilhar, por qualquer motivo que seja. E esse fato de não estar deixando brilhar essa luz, mas esse é o problema, não. Se você não brilhar essa luz, às vezes você está deixando uma pessoa próxima de você na escuridão. Toda oportunidade que a gente tiver de brilhar essa luz, a gente que já está na doutrina, a gente que já tem um tiquinhozinho de nada, né, de conhecimento, sempre que alguém chegar perto da gente, tentar dar uma palavra de incentivo. Por mais que a gente esteja num dia não muito legalzinho, vamos dar um sorriso, oi, tudo bem? Como é que você está? Não, está tudo bem. São aquelas atitudes que a gente tem que ter no dia a dia, até se a pessoa chega meio desanimadinha, não colocar mais ela para baixo. E essa preocupação que a gente tem que ter, porque a gente estava até falando, né? É bem a história da maçã. A maçã estragada, ela vai apodrecer todas as outras que ela tiver contato. Então, assim, essa lição é um alerta para a gente tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo da nossa vida. Perfeito. Cidinha, quer comentar, fazer seu comentário? Não, Ezequiel, hoje eu estou um pouco perdida com a neta aqui em casa, desculpa. Não tem problema. Maria, seu comentário. Ok. Marilda, eu estou falando os nomes aqui que eu estou vendo, hein? Pessoal, vamos lá. Colabore, vamos participar. Qualquer palavrinha aí também é legal a gente ouvir. A palavra. Ezequiel, deixa eu só falar uma coisinha. Eu acredito que nós somos muito privilegiados em ter o conhecimento da doutrina espírita e de estar participando desses cursos que a casa oferece, que você está oferecendo como hoje, porque isso nos auxilia muito ao nosso crescimento espiritual, a entender as lições de Cristo. Então, nós temos que agradecer. Com certeza. A doutrina espírita é uma doutrina luminosa, né? Porque é o evangelho redivivo. Então, é trazer novamente a pureza do evangelho de Jesus. Porque ao longo dos séculos houve certa deturpação por influência das trevas, né? Isso com certeza porque viram que promovendo o desencarne do Cristo não adiantou. Então, até o contrário. Tá? Então, qual foi a estratégia? Então, vamos infiltrar dentro da doutrina e fazer com que ela se transforme, se mude, para que não alcance, não atinja os objetivos puros dela. E aí, então, nós temos a doutrina espírita, o espiritismo, que traz aquela pureza do evangelho primitivo de Jesus. Então, de fato, nós que nos encontramos nas lides espíritas, de certa maneira, podemos dizer que é
E a gente ouve as pessoas com tantos problemas, com tantas queixas, com tantas dificuldades, com tantas incertezas, dúvidas e desconhecimento, não é? E os espíritas, aqueles que já estão dentro do espiritismo, mesmo que ainda tenham algumas dúvidas e tudo mais, né, não tenham aquela fé imorredora, mas tem aquele conhecimento que ajuda e ajuda muito. Então, essa que é a grande vantagem que nos traz a doutrina espírita. Eu vou convidar agora, deixa eu ver aqui, eu não estou aqui com o nome de todos, mas a Roseli, se quiser comentar também, por favor, seu comentário. Ah, eu não tenho muito o que falar, não, mas esse evangelho, essa parte do evangelho fala que nós não podemos ficar na ociosidade. Faz um tempo que eu estou procurando me avançar. Eu estou me inscrevendo em todo o curso, né? E tentando me melhorar e não ficar na ociosidade. Só isso. Uma das coisas que o Paulo comenta aqui é exatamente esse aspecto, né? É de ficar na ociosidade. Porque a gente ficando na ociosidade, acontece uma infração à lei do progresso. A lei do progresso nos impele ao movimento. E a gente fica ocioso, né? O frio está chegando, né? Não importa o frio fazendo aquelas frio de 10 graus, né? Tem reunião no centro, nós vamos para o centro. Né? Nós vamos tentar aprender alguma coisa, nós vamos tentar ser útil a alguém, né? Com frio ou sem frio. Com frio ou sem frio, com chuva ou sem chuva. É isso daí. Agora, o trabalhador espírita, pode acontecer às vezes, né? Vamos dizer, é um domingo, está chovendo, não é? Aí tem que ir lá para o centro espírita de manhã e dá aquela preguiça, fala, hoje eu não vou, outros vão. No entanto, acaba que sempre a pessoa vai fazer muita falta, por um lado, por outro, a criatura vai ficar com o sentimento de culpa de não ter ido. Ela vai ficar Fica faltando mesmo. alguma coisa, né? Puxa, eu não fui, devia Fica, ter ido, puxa vida e tal, né? Não é assim? fica mesmo. Fica. Eu sei disso. E fica Mas é isso faltando alguma daí. coisa, né? Que a gente está É, com compromisso, né? A gente tem compromisso com o Cristo. Todos nós aqui, quando reencarnamos, nós reencarnamos com um compromisso com o Cristo, não é? Primeiro, é. de seguir o seu evangelho, e segundo, de levar as luzes do seu evangelho também para outras pessoas. A gente tem esse compromisso. Aí a gente não cumpre, e quando a gente não cumpre, fica aquele sentimento de dever não cumprido, né? E a gente não fica em paz com a consciência e tal, e aí isso acaba sendo muito ruim. A gente fica com a cara do gato que derrubou a tigela, né? Por aí mesmo. Essa eu não conhecia, não, viu? Minha mãe que falava isso. Fica com a cara do gato que derrubou a tigela. Então, é É isso isso aí. daí. Roseli, a minha mãe já falava o cachorro que caiu da mudança. O cachorro que caiu da mudança também é boa. Emília, seu comentário, Emília? A gente fica com a... Oi. Aí eu passo a palavra. Então tá bom. A Olga que Um pouco está aí também. atrapalhada aqui hoje. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu estou aqui na Casa Maria de Nazaré e tem bastante gente no curso, viu, gente? Eu estou aqui na salinha ouvindo a aula, assistindo aqui a aula, as cartas de Paulo, mas lá dentro tem bastante gente no curso que está sendo lá dentro. Aqui nesse curso, o que me chamou a atenção aqui foi esse parágrafo que vem falando assim, né? Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Eu achei bem interessante isso, né? Porque, assim, fugir ao bem.
Ou seja, o tempo todo nós, entre aquele orar e vigiar, né? Seria fugir ao bem, nós não temos que estar fazendo o bem. Toda ação, diz o Paulo, toda ação que a gente faz, ele ou é para o bem ou é para o mal, não é? Sim. Então, aqui, no caso, pensei eu e fiquei até preocupada. Eu falei, meu Deus, será se eu presto atenção em todas as minhas ações do dia a dia? Cada detalhe? Ai, meu Deus, fiquei preocupada bem nisso, viu? Mas, com o tempo, vou ficar bem observadora, bem vigilante nessa parte. Foi isso que me chamou a atenção. Então, explique um pouquinho mais a respeito dessa frase aqui para mim, por favor, para mim poder compreender melhor e ficar assim atenta. Muito bem. Então, como eu tinha falado, o Paulo também coloca, todos nós que estamos reencarnados, assim, a esmagadora maioria, nós somos espíritos endividados. Porque os espíritos de luz não estão reencarnando, não precisam reencarnar mais, né? Como Jesus disse a Pedro. Eles vão reencarnar, eles vão viver. Então, se a gente está ainda aqui e nós não somos espíritos missionários, significa que nós estamos em provas ou em expiação. Bom, se então somos endividados, qual é o único mecanismo de pagar a dívida? Fazendo o bem. E se a gente foge, né, como aqui fala, fugir ao bem, a gente foge, ou seja, não faz o bem, ou seja, não quer pagar a dívida, não é? A gente não faz isso e aí a gente se compromete, se aniquila, se prejudica. A gente continua ainda na dívida. Porque se nós estamos reencarnando, e é porque a gente ainda está devendo perante a justiça divina, por termos feito o mal antes, a hora agora é de pagar o mal que fizemos antes com o bem, que é o único jeito de pagar o mal que nós fizemos. E se a gente não quer pagar, portanto, foge ao bem, e esse bem é para pagar em relação ao nosso semelhante, a lição fala que é aniquilar-se, ou seja, é se prejudicar a si mesmo. Porque na medida em que nós não pagamos a dívida, nós continuamos devendo, devedores perante a justiça divina, e nos prejudicamos, nós sofremos. O Chico falou aquela vez, uma vez, né, que quando os agentes da justiça divina vêm no encalço do devedor e o encontra agindo no bem, portanto, está fazendo bem, está, né, ajudando, está servindo, esses agentes da justiça divina olham um para o outro e dizem assim, olha, ele está agindo no bem, vamos deixá-lo aí e vamos atrás de outro. Portanto, na medida em que nós estamos agindo no bem e não fugindo do bem, mas, ao contrário, fazendo o bem, cessam as cobranças impostas a nós pelas nossas dívidas que nós temos do passado. Então, elas ficam em suspenso. Em suspenso, então não vem cobrador, não vem as expiações. As expiações cessam. Então, quem está no bem, fazendo bem, não é que está livre totalmente, já pagou tudo, não. Mas aí sai da expiação, porque você já está no bem, e aí o que é que vem? Você está no bem, vem sua prova, para testar, para ver o seu grau de amadurecimento, para verificar quanta virtude já foi conquistada e quantos passos já foi dados na direção do caminho que Jesus deixou para nós, através do seu Evangelho. E na medida em que esses passos são dados por nós, e cada passo é uma ação no bem, a gente automaticamente vai se iluminando e pagando as dívidas também. Porque o único jeito é esse. Então, quando a gente faz um mal, por exemplo, derrubando uma pessoa na vida, né, destruindo o sonho de alguém e tal, somos nós que vamos ter que ir lá levantar essa pessoa. No mais das vezes, dentro do nosso lar, recebendo como um filho, ou sendo um filho dessa pessoa, não é? Ou então um irmão, aí é a oportunidade de a gente estar fazendo bem, amando aquele a quem nós odiamos antes.
Porque esse é o único caminho. Como Paulo falou, amor é o único caminho. Não tem outro caminho. Embora esse seja um mundo de expiações e provas, um mundo de dores, um mundo da maldade, era assim ao tempo de Jesus, né? Tempo esse no qual, no Ocidente, parte do Oriente e também uma parte do norte do continente africano, havia um império, que era o Império Romano, que dominou toda a Europa, todo o continente europeu, parte do norte da África, não todo, mas uma parte, e também uma parte do Oriente Médio. Só não foi para a Ásia, né, na região onde tinha um outro grande império, que era o Império Chinês, que era um império tão grande quanto, ou talvez até, né, não sei se maior, que o Império Romano. E um sabia do outro, mas as distâncias eram tão descomunais que não havia condições de chegar lá e depois enfrentar e tal. Então, cada um ficou lá no seu canto, que as distâncias eram muito grandes. E, no entanto, era um império da violência, não é? Era um império do sangue, era um império daquele circo romano, onde o povo conquistado era escravizado, uma boa parte, outra parte tinha que pagar imposto e tal, e era uma coisa contra a qual, na época, o povo judeu se insurgiu, não é? E é onde também havia grupos de pessoas, não é? Dentre os quais um que se chamava Zelotes, que queria tomar pela força, né, de volta a liberdade do povo judeu. Aliás, a propósito, né, dentre esses integrantes dos Zelotes, nós temos dois discípulos de Jesus, que, por incrível que pareça, faziam parte desse grupo de Zelotes, né, que queriam a libertação do seu povo e tal, que era Simão, né? Havia dois Simões, né, vamos dizer assim. Um era Simão, filho de Jonas, também depois conhecido como Simão Pedro, ou Simão o Pedro, e depois conhecido como Pedro, mas era Simão, filho de Jonas. E o outro era Simão o Zelote. E o outro era Judas de Quiriote, ou também conhecido aqui entre nós como Judas Iscariotes. Tinha um outro Judas, que era Judas Tadeu. Ambos eram discípulos de Jesus. Aliás, tem um livro que eu li agora há pouquinho, chamado Conexão Galileia, que eu até emprestei para a Fanny ontem, e que conta a história justamente desse discípulo de Jesus, Simão o Zelote, que na época, não é, ele acabou não seguindo, né, os ensinamentos de Jesus, né, ele e Judas, né, embora tenha sido Judas que entregou lá para Caifás a Jesus e tal, mas o Simão, o Zelote, ficou sabendo tal, e ele ficou com sentimento de culpa durante 2000 anos por não ter sido leal a Jesus. E indiretamente, né, foi diretamente, mas indiretamente ele também foi um dos responsáveis pela prisão e a crucificação de Jesus. E esse sentimento de culpa, não é? Por ter deixado de agir, fazer a coisa certa, e, portanto, de não ter agido conforme os ensinamentos de Jesus e tal, o veio perseguindo ao longo de 2000 anos. E nesse livro que eu li, não é? Ele teve uma oportunidade reencarnatória aqui no Brasil e conseguiu realizar a missão que Jesus tinha há 2000 anos destacado a ele, não é? Aí tem uma passagem que ele se desdobra tal e vê Jesus. Ele se ajoelha aos pés de Jesus e fala assim: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala para ele: Simão, eu te amo e eu estou te esperando há 2000 anos. E aí ele fala: Senhor, desta vez eu não falharei com o Senhor. Né? E aí, no livro, não vou contar, porque daí é um spoiler, né? Ele realiza lá uma ação e tal, não é? É muito importante aqui nesse final de Transição Planetária. É um livro muito bacana, recomendo a leitura, chama-se Conexão Galileia. A médium psicógrafa é Sandra Carneiro e o espírito é Lúcio.
né? Anotem aí, se quiser eventualmente comprar e ler. Ou então eu passei para a família, depois que ela ler, ela vai deixar na casa espírita, daí é só pegar lá na biblioteca, mas vale a pena a leitura, é muito legal, é muito profundo, né? Conta muitos bastidores do mundo espiritual, das trevas, né? Esse grupo que vem lá desde a época do Cristo e antes, buscando uma dominação global, não é? Visando, então, deturpar aí os corações que querem seguir o caminho do Cristo, que é o caminho que leva ao Senhor, que leva a Deus, que leva ao Pai, que é o amor, né? Então, é introduzir o medo, o sentimento de desesperança, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, sobretudo do materialismo, né, que é aquela água, daquela maneira que eu falei que o Paulo diz, a água que está escorrendo pela mão, isso aí é materialismo. É a gente viver a ilusão de conquistas efêmeras, das conquistas do mundo, não é? Achando que a conquista de poder, de dominação, de riqueza, de abastança, não é? De ser servido, de viver no luxo, que isso é que é importante, que é o que importa, que é o que interessa. É como as crianças americanas dizem, né? Fique rico ou morra tentando, como se isso fosse a coisa mais importante. E não é, nós sabemos que nós somos espíritas, sabemos. A gente acaba ficando liberto das coisas do mundo quando a gente vive conforme o Chico nos dizia, quando a gente vive com o mínimo necessário, e você vive bem, e você percebe que não precisa de um mundo de coisas que a gente pensa que precisa. Então, nós não precisamos de tanta coisa que a gente acha que precisa. Não é? A nossa vida aqui, ela é passageira, como diz Maria de Nazaré, Chico, tudo passa. Aqui a gente tem que viver apenas para o aprendizado. Né? E mesmo através do nosso equívoco, a gente aprende também, porque daí a gente vê que aquilo ali é uma coisa ruim, e aí a gente não vai fazer de novo. Mas se fizer de novo, ela sofre de novo, e às vezes a dor vem dobrada. Eu sempre dou um exemplo, a pessoa vai no médico, né? Aí toma uma injeção. Mas se aquela injeção ela não foi suficiente para sarar a enfermidade, a injeção vai ser o dobro, uma injeção maior, mais dolorida. Então, é dessa maneira que as coisas funcionam. Né? Maria, era isso que você queria que eu comentasse? Sim, muito obrigada. Agora ficou mais claro. Muito bem. Nós temos um pouco mais de tempo. Quem quiser mais fazer algum comentário, eu não visualizo todos que eu estou com o celular, a Alessandra, que está aí no computador, está vendo o nome de todos, mas fiquem abertos. A gente tem aí alguns minutinhos e tal. E quem quiser ainda fazer algum comentário, sempre é interessante fazer, mesmo que seja um comentário pequeno, mas aí a gente ouve a voz da pessoa e sempre é válido. Oi, boa noite. Boa noite. Então, Wilson, pode falar. Oi. Uma coisa que para mim ficou bem... acaba explicando colocando de forma indireta no texto, né, é a importância do exemplo. Porque em todas as situações, a parte negativa ela fica no quê? No mau exemplo que está sendo dado sempre. Né? E aí a gente tem a importância do exemplo maior, que foi completamente o oposto, que foi Jesus, que veio e também para ensinar a gente, ele ensinou não só trazendo as suas lições, mas como um exemplo de como viver aquela lição que ele estava trazendo. Então, é uma coisinha que eu achei interessante, além da mensagem toda que esse texto tem, ele está sempre colocando isso, né? Cada mau exemplo que a gente faz, ele pode estar refletindo em uma pessoa de alguma forma. Né, que é interessante também para a gente ficar aí se perguntando que tipo de exemplo que a gente está dando para quem está à nossa volta. Perfeito.
E Jesus, ele não apenas trouxe a sua mensagem, como ele deu o testemunho dela. Então, na medida em que ele trouxe a mensagem e deu o testemunho, ou seja, o exemplo, não é? Aí, então, se nós verificamos que ele agiu conforme falou. Porque é muito diferente quando um expositor, ou então um pastor, ou um padre, fazem a sua pregação, e, no entanto, o exemplo dele não corresponde à mensagem que traz. Não é? É aquela situação do médico que fala de saúde, mas fuma. Então, não está dando testemunho daquilo que testifica, daquilo que fala. E Jesus, ao contrário, ele trouxe uma mensagem luminosa e ele viveu também conforme a mensagem luminosa dele, dando o seu testemunho. É isso que traz a credibilidade e nos faz, assim, compreender verdadeiramente que nós também temos condições de agir conforme Jesus já agiu. E ele mesmo falou, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Não é? Porque nós somos também centelhas de Deus. Embora ainda mais frágil, mas nós somos. Mas se nós acreditarmos verdadeiramente, sem titubear, nós conseguimos. Mesmo que seja difícil, nós vamos conseguir. Não é? E vamos chegar lá, todos nós. Ok? Se houver mais alguém que queira comentar, fica em aberto ainda. Ezequiel, até ouvindo a fala da Lu, nós percebemos assim o quanto que nós somos um só, né? Porque assim, quando você acaba se iluminando, você vai iluminando o outro, e essa soma que vai tornando a nossa luz cada vez maior, somos um elo, né? E isso eu acho que é o principal fundamento nesse momento, se fortalecer no outro, aumentando essa nossa luz, essa nossa corrente. Até porque a justiça ela é tão divina, tão sábia, que muitas vezes você sente a dor do outro. Então, acho que é uma forma também de se corrigir, de se aperfeiçoar, porque somos um só. É verdade. Somos todos um, né? Tem um programa do Wagner Borges que chama-se STUM, que são as abreviaturas, né? De Somos Todos Um. É muito legal. Tem no YouTube, depois vocês podem procurar. Né? O que eu diria também, Ale, é que, embora a luz, não é, ela também contagia, a questão é que quando a gente é negativo, está na negatividade, como os espíritos que estão reencarnados são espíritos mais frágeis, é mais fácil contaminar mais pessoas nessa negatividade do que quando a gente ilumina, porque, embora as pessoas fiquem entusiasmadas, mas quando a luz sai de perto, volta aquele sentimento. Ao tempo que Jesus estava aqui, nós vimos que os discípulos eram todos eles muito acreditavam para Jesus, depois que deixou o nosso mundo físico, né? Os discípulos, eles dispersaram e tal, mas depois Jesus os reagrupou e cada um deles deu o seu testemunho e trazendo para nós o evangelho, não é, que temos até hoje, que se não fossem esses mártires do passado, né, a gente não teria o evangelho de Jesus como nós temos até hoje. Então a gente tem que ficar muito gratos a esses mártires, né, homens e mulheres, não podemos deixar de mencionar, né, e que com a sua dedicação, com o seu empenho, com a sua força, seu destemor e, sobretudo, o amor em Deus e em Jesus, conseguiram manter esse bastão, né, essa luz acesa do Evangelho que nos chegou até os dias atuais. E nesse caso, que entra a situação de se cercar sempre de pessoas do bem, né? O fato da gente se reunir aos domingos, ter o evangelho, ou mesmo a segunda, é muito gostoso, porque você acaba se energizando, né? Fazendo essa troca com pessoas do bem.
Então, assim, uma boa qualidade de uma música, uma boa leitura, um bom amigo. Então, essa troca é uma troca saudável e é importante. Até porque, quanto mais, a força é maior. Ah, com certeza, né? O amor é a energia mais poderosa do universo. E a gente tem que procurar sempre estar perto de pessoas que também têm esses mesmos sentimentos que nós. Por isso, aquele exemplo da brasa, né? Você pega uma brasa junto lá com as outras brasas, está sempre acesa e tudo mais. Mas pega ela, separa, ela pode não conseguir manter aquela mesma chama. Por isso, a importância, de fato, de a gente ter essa preocupação de estar com pessoas que comungam como nós, né? O estudo do Evangelho, uma vida saudável, e com isso a gente também se fortalece. Eu vou pedir, então, não havendo mais nenhum comentário, para a Alessandra fazer a prece de encerramento, se a Alessandra quiser nos brindar com a sua prece, para a gente, então, finalizar aqui o nosso estudo da noite de hoje. Agradecemos ao nosso Pai, tão misericordioso, que nos concedeu essa oportunidade de estudo, de aperfeiçoamento, de mais uma vez um caminho, né, um pequeno passo no caminho do bem. Que essa noite seja brindada com as bênçãos do Pai, não só nesse momento, mas durante toda a semana. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje, e perdoe todas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos amigos. Não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e que nossa Mãe Maria nos abençoe e acompanhe toda semana. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, que tenhamos todos uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz. Desejo a todos também um bom feriado e até a semana que vem, no nosso estudo das cartas de Paulo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos e até a próxima.